Legislativo. Entrevista. Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, acompanhando em 92,3 Sorocaba, toda a nossa região metropolitana. Eu sempre convido você durante as nossas entrevistas também. Pode acompanhar com imagens ao vivo, utilizando o nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/Rádio Cruzeiro FM. Compartilhe também as informações, as notícias, porque a partir de agora é o espaço para as informações do nosso Congresso Nacional. Quem já está conosco aqui nos estúdios, o deputado federal Jefferson Campos. E olha, justo na semana onde recomeçam os trabalhos, as sessões, efetivamente o expediente dentro do nosso Congresso, não dá para falar que teve aquela questão do recesso. Ele é muito relativo, né, deputado? Porque, embora é o período oficial para os descansos e, enfim, cada um faz a sua maneira, o que a gente viu aqui na agenda do deputado foram inúmeros compromissos, não apenas em Sorocaba, mas também em várias cidades da nossa região e do estado de São Paulo. Agradecendo mais uma vez pela presença, importante tê-lo conosco aqui. Vamos falar de assuntos importantes do nosso Brasil, da nossa Sorocaba, da nossa região. Bom dia, deputado. Muito bom dia a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui, prestando contas do mandato, falando da perspectiva de Brasil, falando um pouco do nosso trabalho em Brasília. É sempre uma alegria parabenizar a todos vocês pelo brilhante jornalismo com que é feito pela Cruzeiro FM. E a gente que, mesmo não estando presente, a gente sempre o acompanha. Recentemente estive numa viagem lá no Marrocos, né? Fui representar a Câmara na África também e acompanhando a Cruzeiro FM, embora o fuso horário não é muito diferente, mas para saber as notícias da nossa cidade, da nossa região. E é um prazer estar aqui, você que nos acompanha também no YouTube. Um grande abraço e que Deus abençoe, que seja um tempo aqui muito proveitoso pra gente. E o deputado não tá falando lorota não, porque ele manda pra gente aqui as notícias, os abraços, acompanhando as entrevistas, faz questão de registrar a audiência. Dia sim, dia não, tá ligado com a gente aqui, mandando o recado. Quer dizer, acho que todo dia tá ligado aqui, mas efetivamente mandando os recados pra gente aqui. Eu quero começar a nossa entrevista, deputado, até na última sexta-feira, nós recebemos aqui o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrit, e ele falava, né, sobre a importância da parceria, principalmente com os deputados em Brasília. E ele elogiou demais a sua conduta, falando, nosso professor, o deputado Jefferson Campos. E o Derrit está numa missão, além de comandar a segurança do estado de São Paulo, tem essa questão envolvendo também a Cracolândia, hein, deputado? Mas que situação gravíssima na área central da cidade de São Paulo. Comerciantes estão desesperados, os usuários estão se aglomerando, a venda de drogas, ele até lamentava, né, acho que 18 que foram presos, 6 foram liberados quase que imediatamente após a prisão, vão responder em liberdade. E sempre fica aquela máxima, né? As leis brasileiras são muito brandas, a justiça libera o que a polícia prende, enfim. O senhor é deputado, conhece muito também a questão social. O senhor tem uma solução? Como o senhor é o professor do Derrit, explica pra gente como resolver essa questão da Cracolândia, que o Brasil está falando sobre isso, deputado? Em primeiro lugar, quero mandar um abraço, né, ao nosso querido deputado e secretário de Segurança Pública, Derrit, uma figura ímpar lá em Brasília como deputado e hoje realizando um grande trabalho aqui como secretário. Sou fã do trabalho dele, a bondade dele, né, me chamar de professor, talvez pela idade, né? Talvez já tenha idade para isso, mas é realmente uma bondade muito grande dele, tem desempenhado um grande trabalho. Esse fim de semana, especificamente, tivemos uma ação policial muito efetiva lá no Guarujá, sim, com a lamentável morte, né, de um policial da Rota. E no final da tarde ontem se entregou, né, ou foi capturado o último daqueles que participaram desse homicídio covarde, né? E outros já estavam detidos. Então eu quero aqui parabenizar o nosso secretário, parabenizar as nossas forças, né, policiais, a Polícia Civil, na pessoa do Dr. Negrão, o Dr. Cássio, né, que recentemente estivemos com ele, é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, recebendo o título aqui na cidade de Sorocaba, de cidadão sorocabano. E essa questão também que nos preocupa muito, que é a questão da Cracolândia, porque não é uma questão tão simples. Eu vejo os especialistas apontando saída, esta ou aquela, mas não é fácil. Nós temos acompanhado o dia a dia. O difícil não é você tirar o homem das drogas. O difícil é você tirar as drogas do homem. O difícil não é tirar alguém das ruas. É difícil tirar a rua de dentro da pessoa.
porque é um estado de espírito, né? Eu trabalho muito nesta área também de clínica de recuperação, ajudamos muitas clínicas à disposição daquelas pessoas da Cracolândia, clínicas, há quase 1.000 vagas à disposição delas. No último levantamento nós tínhamos 4 internados, 4 pessoas que espontaneamente desejaram a sua recuperação. Nós aprovamos já em mandatos passados a internação compulsória, porque entendemos que aquela pessoa ela já perdeu a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, e ela precisa deste tempo de recuperação. Mas a Justiça entendeu que o direito de ir e vir se sobrepunha ao direito das pessoas de ir e vir, porque ali, infelizmente, na Cracolândia, no centro, em outros pontos mais, né, na nossa cidade, temos mini Cracolândias também. Nós estamos acompanhando o trabalho do prefeito, da promoção social da cidade. Entendemos que houve um avanço, sim, nos últimos anos, né? Mas é um trabalho de toda a sociedade. Não basta o trabalho policial, porque você retira, a justiça libera, entendendo esse direito da pessoa de estar onde ela deseja. Outros usam, os traficantes, os próprios drogados, usam aquele momento para fazer com que essas pessoas, esses inocentes úteis, sejam, mais uma vez, usados nesse sentido. Nós temos todo um trabalho, tem que ser um trabalho de família, tem que ser um trabalho espiritual. A família se torna codependente quando alguém está nas drogas, a família sofre, né? As pessoas dentro de casa vivem uma prisão, pessoas que têm que, às vezes, trancar a geladeira, têm que trancar um armário, têm que trancar dentro de casa. Por quê? Porque as pessoas dentro de casa se tornam desconhecidas, né? Elas acabam vendendo coisas pessoais até nas drogas. Nós temos um trabalho efetivo quanto a isso. Em relação à Cracolândia, temos visto o esforço do prefeito Nunes em São Paulo, temos visto o esforço do governador Tarcísio, do próprio Derrite, que tem feito a parte policial. Agora, há toda uma sociedade envolvida. Nós temos ali, segundo o levantamento, que participamos recentemente com o governo do estado, nós temos ali 1.200 usuários, né? É lógico que há muito mais pessoas concentradas, e quando se concentram essas pessoas, a gente acaba achando que é muito maior. E é um problema que não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil. Eu estive agora recentemente em Los Angeles também, e numa outra missão, e lá nós vimos Cracolândias também, muito próximo de Beverly Hills, né, que é o metro quadrado mais caro do mundo. E vimos Cracolândias iguais a de São Paulo, né, com aquelas barracas de lona nas calçadas, as pessoas andando como zumbis na rua. Então, a política, né, californiana, que permite até furtos de menor potencial ofensivo, até $1.000 a pessoa furta, e muitas vezes ela não é punida, isso está incentivando também lá. Em Paris, né, nós temos acompanhado, também isso tem acontecido. Então, isso é um fenômeno mundial, né, que toda a sociedade tem que se voltar para ele. Não há uma solução fácil, pacífica. Eu repito, votei favorável à internação compulsória, sou favorável, estamos questionando isso ainda no Supremo Tribunal Federal, para que essa pessoa, pelo menos por um período de tempo, até que ela se recupere, ela tenha a noção exata de onde ela está. Porque ali ela perdeu a dignidade, ela perdeu a cidadania, ela perdeu a sua capacidade cognitiva, ela não tem essa capacidade. E estamos tentando ajudar também o poder público a resolver esse problema, que na verdade é um problema estrutural, né? De família, é do dia a dia, é do tráfico. Nós vemos, infelizmente, também na nossa cidade. E torcemos aqui, lutamos, trabalhando para que a gente ache, né, um caminho, um equilíbrio para que isso aconteça. E sabe que o ministro, né, Alexandre de Moraes, proibiu, né, essa remoção forçada dessas pessoas em situação de rua, e até trechos do despacho dele que acabaram ganhando nas redes sociais, deputado. Violação maciça de direitos humanos contra pessoas em situação de rua justifica a intervenção do judiciário em prol de garantir melhores condições para quem vive em condições degradantes. Ele acatou o pedido e analisou o pedido dos partidos Rede e PSOL e também do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, principalmente exigindo ações, e até estipulou o prazo de 120 dias para que o governo federal elabore e apresente um plano de ação e monitoramento, mas não apenas o governo federal, também questionando as ações de estados e municípios. Como que o senhor analisa essa medida e esse comportamento do ministro Alexandre de Moraes? É fácil convencer o usuário a deixar a rua e procurar o tratamento? Pelo que a gente vê na Cracolândia, não é fácil, não.
Eu quero discordar da medida do ministro Alexandre de Moraes, que vem na esteira de outros ministros do Supremo e também de alguns juízes de primeira instância e de tribunais também do nosso país, do nosso Estado. Como eu disse, há hoje disponíveis para aqueles usuários e outros mais, várias vagas em clínicas sérias que trabalham, né, com uma técnica de remédios e também uma técnica de trabalho de laborterapia, ou seja, você tira o homem, a mulher das drogas, da rua, e você dá a ele a oportunidade de crescimento. O último levantamento que nós tínhamos apenas 4 pessoas que espontaneamente desejaram ir. Essas pessoas perderam, no meu entendimento, a capacidade desse discernimento. Então eu quero discordar do ministro. Há planos sendo apresentados, há planos que estão oferecendo agora moradias para essas pessoas, há planos que oferecem o alimento, a roupa, devolvê-los à sua família, até uma bolsa, né, um recurso para que eles possam retomar o primeiro emprego, mas não há essa capacidade. O ministro deu esse prazo de 120 dias, o governo já tem elaborado esses projetos que tem, repito, fracassado, não tem conseguido atingir isso e nós lamentamos essa decisão. A decisão, no meu entendimento, deveria ser de acolhimento, de até a gente fazer com que essas pessoas, acompanhadas talvez da família, né, de um médico, claro, também tivessem a obrigação de estar dentro de uma dessas clínicas, acompanhados, inclusive, pelo Poder Judiciário também. Ali no centro mesmo, na Praça da Sé, né, onde temos o nosso Tribunal de Justiça, a gente vê claramente essa situação. É só um desembargador olhar para a rua ao lado que ele vai ver a situação em que o país se encontra, em que o Estado se encontra e vai tomar uma medida numa outra direção. Talvez Brasília, né, muito distante também de tudo isso, e a gente acaba perdendo um pouco essa noção quando a gente julga um ato, um fato que está acontecendo no nosso estado, na nossa porta, e nós não podemos fechar os olhos a isso, ser cego. Então eu quero, com todo respeito, discordar dessa medida do ministro, né, entendendo porque a gente vive o dia a dia. Eu exerço uma função pastoral e todos os dias na minha comunidade eu tenho pessoas que me procuram com este problema dentro de casa. Então eu vivo isso no dia a dia e é realmente um problema que não é fácil. Temos clínicas de recuperação que a gente trabalha, ajuda, acolhe, visita, mas que é um problema que nós temos perdido essa guerra e nos preocupa demais. E outra, né, deputado, a Cracolândia é um exemplo daquilo que a gente vê nas notícias na TV, sempre impactante, aquela imagem de pessoas totalmente fora de si, e é triste demais. Agora, cada cidade também acaba tendo a sua realidade. O próprio ministro coloca a responsabilidade de apresentação de planos para o governo do estado e também para os municípios. Falando de Sorocaba, das cidades do nosso interior, também acaba se tornando algo assim, porque quem eu acho que lhe procura não é o viciado, é sempre a família que procura ajuda para alguém que está precisando dentro da família. Uma situação muito difícil, né? E que a gente não pode deixar de lado falando localmente sobre isso, né? A nossa cidade tem os seus nichos também, tem os seus problemas em todas as classes sociais. Pessoas, às vezes, que têm até uma certa fama no nosso meio artístico, né? Que também passam por isso. Quem não se lembra de Amy Winehouse, né, que grande talento que perdemos precocemente e outros mais que poderíamos citar. Então, ela atinge todas as camadas. É claro que, às vezes, dependendo da condição financeira, a pessoa não passa, né, por essa humilhação de estar na rua, mas, olha, há uma prostituição feminina, há roubos, há furtos, há violência. Então, nós não podemos fechar os olhos a isso. E o mundo todo está procurando soluções para isso. Temos perdido essa guerra, repito. Agora, volto a dizer também, o ser humano, ele tem vazios existenciais. E quando não há uma base estrutural da família, quando não há uma família alicerçada, quando não há o amor dentro de casa, ele acaba procurando fora. E aquele amor, aquela atenção que às vezes ele não tem dentro de casa, um traficante, né, um bandido, um meliante, acaba oferecendo a ele. Então, aquela criança que cresce, às vezes, né, numa família ausente, numa família que não se importa, que não tem uma estruturação religiosa também. E quando falo religiosa, não estou falando de religião A ou B, eu estou falando de um senso de religião que nos dá um senso de relacionamento com Deus, com a família, com o próximo. Nós perdemos esses valores.
e aí algo sobrepõe a esse vazio existencial. E a droga tem ocupado esse espaço. Então é preocupante, mas é um trabalho com toda a sociedade. Eu ressalto aqui os trabalhos de todos os padres, sacerdotes, né, pastores, líderes, que de uma certa forma estão, como nós, lutando para que isso não aconteça. E eu digo mais, se não fossem essas instituições religiosas, o nosso país estaria numa situação muito pior. A maior instituição salvadora, recuperadora de vida, são as instituições religiosas. Note que não estou falando de religião A ou B. Eu estou falando de instituições religiosas que trabalham o ser humano. Dentro das nossas instituições religiosas, temos ali pessoas que foram recuperadas do tráfico, das drogas, dos vícios, né? Famílias restauradas, o que o governo às vezes não faz. Muitas pessoas não entendem o porquê do incentivo, né, de uma imunidade tributária para as igrejas, para o trabalho realizado, mas é fato que, se não as houvesse, nós teríamos hoje numa convulsão social, num caos social e familiar muito maior do que nós estamos vivendo. Então, aqui também, né, a minha homenagem a todas essas instituições, sacerdotes, padres, pastores, que realizam esse trabalho com excelência. Minha reverência a vocês também, que assim como nós, né, eu estou pastor há 35 anos no mesmo bairro, Parque São Bento, estamos trabalhando lá também realizamos esse trabalho o tempo todo. Fiz questão de abrir essa nossa entrevista, conversa com o deputado sobre esse assunto, até porque tivemos aqui o deputado, ou melhor, o deputado agora licenciado, capitão Derrite, secretário Guilherme Derrite, secretário da Segurança do Estado, e a gente percebe o quanto ele vem trabalhando e vem dando trabalho essa questão envolvendo moradores em situação de rua e principalmente esse exemplo que vem também da nossa Cracolândia. Ô Cibele, tem agenda no site da Cruzeiro FM mostrando que o segundo semestre promete a volta do recesso parlamentar. O que não está faltando é agenda, quer dizer, está faltando espaço nessa agenda, né, Cibele? Pois é, a volta do recesso agora tem as CPIs, né, deputado? Retomam os trabalhos aí no Congresso após esse recesso, a partir de amanhã. Tem pelo menos uma CPMI, que é aquela do 8 de janeiro, e 5 CPIs em funcionamento para retomar as atividades. O que os espera a partir desta terça-feira, deputado? Qual a sua expectativa de soluções reais, das coisas acontecerem? Porque parece que vai demorando, as CPIs vão se arrastando e as coisas não finalizam, né? Esse primeiro semestre foi um semestre bem complicado para nós, né? Uma retomada do poder do partido, né, que já havia governado o nosso país, a derrota do ex-presidente Bolsonaro, tudo que envolveu, e logo no início, antes mesmo da nossa posse como deputados, né, que foi no dia 1º de fevereiro, ocorreu o 8 de janeiro, um fato lamentável que lamentamos, né? Ninguém, penso eu, que concorda com as imagens que ali vimos, né, infiltrados ou não, pessoas que devem ser responsabilizadas. Ainda temos centenas de pessoas presas, algumas do nosso entendimento, nas informações que temos, que poderiam estar já fora da prisão. Instalamos a CPI com a minha assinatura, inclusive, né, do dia 8 de janeiro. Demoramos para conseguir as assinaturas, porque havia uma resistência, até por parte de alguns deputados que se alinharam ao governo. Depois veio a reforma tributária, também uma outra situação, votei contra por entender que ela foi assodada. Discutimos aí por alguns meses e na última hora, quando encerrou-se a discussão, o relator Aguinaldo Ribeiro apresentou o projeto que efetivamente foi votado. Ela está hoje no Senado. Estamos tentando mudar alguns trechos ali que prejudica profissionais liberais, como, por exemplo, os advogados, né, que com certeza aumentarão a sua carga tributária, e outras áreas mais. Estamos fazendo esse trabalho com os senadores que a gente conhece. Pelo tempo que a gente está lá, nós conhecemos muitos senadores, né? Eu acho que metade do Senado já passou pela Câmara, foi deputado com a gente em algum momento, e então a gente está ainda fazendo esse trabalho. Temos essas CPIs ou CPMIs que foram instaladas também, como a do MST, por exemplo, que está investigando o absurdo que é a invasão de terras, às vezes até com apoio governamental, até com alguém que acha que há uma base legal, mas não há. Nós defendemos o direito à propriedade, e cada um pode defender a sua propriedade dentro das leis, dentro das normas legais. Temos a CPMI do dia 8 de janeiro, que tem se transformado num circo, na verdade. Aquilo que era para ser uma investigação, o governo acabou colocando ali a relatora, o governo acabou
conduzindo de tal maneira que tem maioria dentro da CPMI, por ter mais senadores e também deputados, e está virando um grande circo, na verdade, né? As pessoas não estão procurando a verdade, estão procurando fazer um palanque político ou antipolítico, né? Querem chegar, talvez, a responsabilizar o ex-presidente. Tudo leva a entender que eles estão procurando este caminho, este viés. Lá já estiveram o ajudante de ordem, já estiveram até pessoas que estão presas ainda, algumas, no nosso entendimento, que já não deveriam estar mais, como o Cid e outros mais, já deveriam estar em liberdade. Então, a CPMI, há um ditado que diz que você sabe como começa, mas nunca como termina, né? Nós iniciamos essa CPMI com a expectativa de justiça, com um senso de justiça, porque isso está afetando a vida de cada brasileiro, que sente a injustiça batendo à sua porta, né? E eu tenho ouvido muito isso, mas não adianta vocês fazer, porque o judiciário, um ministro, pode desfazer tudo que vocês realizaram. E nós também estamos sentindo isso, né? Este pacto federativo que a gente tanto fala, o papel de cada poder, ele tem que ser rediscutido. Às vezes aprovamos uma lei com 513 deputados votando, com 81 senadores e um ministro. Um juiz, às vezes de primeira instância, suspende uma lei. Isso não, o conflito entre poderes não é bom para ninguém. E isso parece, neste momento, que um poder está sobrepondo ao outro, mas isso vai nos trazer consequências graves. Está se discutindo agora, no segundo semestre, o aborto, a descriminalização das drogas, ou seja, tornar a posse, né, para consumo, até determinado peso, até determinado número de papelotes ou da droga, não será mais crime. Isso, nós acabamos de falar aqui, que sendo crime já temos as cracolândias e os usuários. Imagine você tornando isso, deixando que seja crime, né? Isso pode tornar pequenos traficantes, isso pode se distribuir as drogas em muitas pessoas, e cada uma delas, não, eu não estou cometendo crime, eu estou dentro da lei, mas estarão sim, efetivamente, conduzindo outras pessoas às drogas. Então, há hoje esse conflito de poderes, né, que deveria haver a harmonia, e nós temos esse conflito, né? Aprovamos uma lei e alguém já diz até dentro do parlamento, vamos judicializar, vamos levar para um juiz, e um juiz, né, seja do Supremo, seja de segunda ou primeira instância, acaba, às vezes, suspendendo uma lei. Isso ocorre também nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa. Então, este papel dos poderes, penso eu, que precisa ser rediscutido. E talvez uma nova Constituinte possa fazer esse papel. A Constituição de 1988, ela avançou em algumas áreas, mas ela retrocedeu em outras. E, sem dúvida alguma, estamos vivendo, sim, esse tempo, né, de não entender bem qual é o papel de cada poder. Eu estou falando algo aqui, logicamente, teoricamente, né, mas que eu já pedi um estudo para a minha assessoria em Brasília para vermos esta possibilidade. Se há possibilidade legal, obviamente, né, disso, porque eu penso que os papéis têm que ser rediscutidos. Agora mesmo, no próximo semestre, deve ser discutido os super salários, né, salários que estão acima do limite constitucional, que hoje sangram os cofres públicos e faz com que um país que deixou, né, nós tivemos 112 bilhões de superávit no ano passado, e este ano já vamos fechar um ano com quase 100 bilhões de prejuízo. Quer dizer, nós aumentamos o número de ministérios, o atual governo pegou com 22 ministérios, hoje já tem 37, né? O governo anterior se preocupou em sanar algumas áreas difíceis da nossa economia, mesmo enfrentando uma pandemia, e hoje nós já vemos que há uma abertura total, já se fala de novo em empréstimo para a Venezuela, para a Argentina, para a Bolívia, né? E nós esquecemos que nós temos um mercado que nós precisamos cuidar muito bem, que é o mercado interno, terminar as 8 mil obras paradas que já vêm, não do governo anterior, mas vêm de governos anteriores. No mandato passado, o próprio Tarcísio, né, que comandou o Ministério dos Transportes e Infraestrutura, realizou diversas obras, até com a ajuda do Exército, trabalhando, avançamos nessa área, mas ainda há muito que se fazer, infraestrutura, metrôs nas grandes cidades, rodovias, ferrovias, portos que precisam ser melhorados, e o atual governo falando em emprestar dinheiro para a Venezuela, para Cuba, para a Argentina, elogiando um governo argentino que tem uma inflação de quase 100% ao ano, um governo que está colocando o seu país à beira da miséria. Então nós não podemos fechar os olhos a isso.
Nós temos que ter uma política séria, né? Se criticou tanto o desmatamento. Hoje, nesse primeiro semestre, o Brasil bateu recorde de desmatamento e parece que a gente não tem visto muitas críticas a isso. Ou seja, nós temos que ser pessoas de bom senso. Criticamos quando está errado, eu voto quando eu entendo que aquilo não é bom para o país, mas, de uma maneira geral, nós estávamos avançando e hoje estamos retrocedendo em muitas áreas da nossa política e da nossa sociedade. Deputado Jefferson Campos, deputado federal, está prestando contas ao vivo aqui no nosso Jornal da Cruzeiro, edição desta segunda-feira. O ouvinte está participando, tem ouvinte perguntando como o Congresso está acompanhando os presos do 8 de janeiro, se o Congresso tem acompanhado a situação dessas pessoas, o tipo de suporte que elas estão recebendo também. Tem gente perguntando sobre reforma tributária, por que o deputado votou contra, se tanto cobrava uma reforma tributária para esse país. Tem ouvinte perguntando por que o deputado foi chamado para ser testemunha de defesa da prefeita Fabiola Alves na comissão processante em Votorantim. Olha quantos assuntos. Próximo bloco, aquela aguinha, um cafezinho para o deputado, rapidíssimo intervalo e a gente volta na sequência com esses assuntos, os apontamentos aqui dos nossos ouvintes dentro do Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Nova unidade Praia do Sabugo no Shopping Olga. As delícias da praia agora em nova unidade. Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Casa nova, estofados e poltronas reclináveis. Especialista em couro. Avenida Afonso Vergueiro, 2538. Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo de onde estiver através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, também no seu smartphone. Minuto da Mobilidade. Chegar antes com muito mais conforto. Parece simples, mas exige muita tecnologia, dedicação e investimento. Por isso, o BRT Sorocaba foi contemplado com um importante Prêmio Nacional de Mobilidade, conforme explica Sérgio Barreto, diretor-presidente da Urbis Trânsito e Transportes. Sorocaba foi contemplado com reconhecimento nacional pelo sistema BRT, com menção honrosa na categoria Iniciativas Públicas que Inovam e Transformam, do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana, uma iniciativa da plataforma Connect Smart Cities e do portal Mobilidade Estadão, da ONU e do governo federal. Outras importantes iniciativas na área da mobilidade também participaram desta concorrida premiação. Participaram da premiação 227 iniciativas de sucesso realizadas em todo o país. Siga as redes sociais do BRT Sorocaba para se manter informado. Patrocínio BRT Sorocaba. Uma casa pra morar, ou apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar, o seu sonho vai se realizar. Casa Branca, muitas oportunidades. Casa Branca, melhor negócio da cidade. Casa Branca, sempre atualizada, é a imobiliária mais lembrada. Atenção! Comunicado importante. Além dos descontos do governo e dos bônus da montadora, o Grupo Automec zerou os juros. É isso mesmo, toda a linha Onix Turbo 2024, agora com entrada de apenas 50% e taxa zero em até 36 meses. É isso mesmo, você troca o seu carro agora e fica 3 anos sem pagar juros. E mais, lote especial de SUVs com descontos de 7 a 50 mil reais. Só o maior grupo Chevrolet do estado de São Paulo pode oferecer o melhor negócio. Baixe o app Automec Chevrolet, procure a loja mais perto de você e aproveite. No trânsito, dê sentido à vida. Você já se imaginou
ou morando ao lado da pista de caminhada do Campolim e investir na região de maior valorização de Sorocaba? Então você precisa conhecer o Riviera Pagliato, da construtora Verônica. Apartamentos com 2 e 3 dormitórios, sendo o primeiro prédio de Sorocaba com gostinho de praia. Visite o decorado na Rua Elias Rodrigues Claro, 433, no Jardim Pagliato. Agende sua visita pelo número 15 99656 1495. Riviera Pagliato, uma experiência única de moradia. A BMA está preparada para o E-Social, pois elaboramos os documentos, fazemos a implantação e gestão dos programas e, caso deseje, também podemos fazer a transmissão das informações ao E-Social. Tudo informatizado, o que gera os eventos automaticamente. A BMA Saúde e Segurança no Trabalho aplica o conhecimento, gera resultados e contribui com uma empresa mais competitiva, aumentando a lucratividade com mão de obra mais saudável e produtiva. Contate-nos pelo e-mail esocial@bmasst.com.br. Fone 15 3326 4330. WhatsApp 15 99656 3386. A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tenha uma assessoria completa, da viabilidade à entrega do seu projeto. Com a Esfera Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rudolf Dafferner 400, no condomínio Praça Maior. Ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero, energia para o futuro. Construtora Planeta informa 916 para você, para sua vida e para o seu mundo. Acesse construtoraplaneta.com.br. É Planeta, pode confiar. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo com resultado aparente. Em Sorocaba, agora 9h16, é o segundo bloco da nossa entrevista com o deputado federal Jefferson Campos, deputado que está ao vivo com a gente. Você acompanha também com imagens no youtube.com/Rádio Cruzeiro FM, deixando o seu recado, a sua mensagem, o seu like também. Joinha aí, pessoal. Se você não está inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e você irá receber aí no seu smartphone todas as notificações das nossas lives do jornalismo da Cruzeiro FM. Deputado, aqui a sessão agora destinada aos nossos ouvintes. O Alex está perguntando ao senhor: quanto aos atos do 8 de janeiro, o deputado está acompanhando essa situação das pessoas que ainda estão presas? O Congresso está acompanhando e cobrando um breve final dessa situação? O senhor está por dentro dessa questão dos presos, que ainda permanecem presos, né, em Brasília, sobre os atos de 8 de janeiro, deputado? Alex, muito pertinente a sua pergunta. É uma situação que lamentamos profundamente. Estamos acompanhando, temos advogados que nos informam constantemente, né? Temos deputados que têm feito visitas também lá na Papuda, lá no complexo onde eles estão detidos. Entendemos, muitos, né, já foram liberados, ainda que com tornozeleiras, mas já estão de volta ao convívio da sua casa. Todos os nomes que nos chegaram às mãos, e muitos nos chegaram, nós passamos aos advogados que estão acompanhando cada processo. Eles estão juridicamente amparados e acompanhados. É claro que a injustiça, que no nosso entendimento, né, poderia ser revertida com uma sentença, com a soltura, esta não depende de nós. Estamos fazendo a CPMI para que isso seja resolvido de alguma forma e esperamos que em breve todos eles sejam fora e, repetimos, os que devem à justiça, os que realizaram atos realmente criminosos, sejam punidos. Mas há muitos que, no nosso entendimento, não deveriam ter. Confiamos que a justiça ainda se fará, embora neste momento tenhamos as nossas reservas, mas que ainda se fará em relação a essa situação. Nosso ouvinte Luiz está deixando o recado pelo WhatsApp. O Caio César vai liberar para a gente o áudio, a participação do ouvinte aqui no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, eu estou escutando a entrevista do deputado e eu gostaria de saber, sempre ouço ele falar sobre os supersalários, mas eu nunca ouço ele falar o custo que um deputado federal tem para o país também. O que ele acha sobre isso e se não deveriam tocar nesse assunto também? Pois eu creio que esses custos também sangram o país e nós que pagamos. Bom dia, obrigado.
É o nosso ouvinte, o Luiz. O custo de um deputado e do sistema do Congresso Nacional. O senhor já falou sobre isso em outras entrevistas aqui, deputado. Já falei, Luiz. Obrigado pela pergunta, pelo seu questionamento. Eu entendo que realmente o custo da democracia é alto. Eu entendo isso, né? Nosso salário, depois de 8 anos ou 10 anos que não havia um reajuste, foi reajustado no mandato passado. Eu entendo que o salário de um deputado hoje, ele gira em torno de... ele é igual ao do ministro do Supremo Tribunal Federal. Os 3 poderes, o presidente da República, o deputado federal e o Judiciário Federal, também o Supremo Tribunal Federal, tem o mesmo teto. E eu entendo, sim, que o custo da democracia é alto. O salário em si também é um salário bom, muito bom, mas eu entendo que esse custo, toda essa estrutura... e ela vem inchando a cada dia. Quando a gente fala em super salários, a gente se lembra do judiciário, mas não é só lá não. Nós temos em todas as áreas. E é um trabalho a ser feito realmente. A última votação foi feita através de um ato da mesa, né? Nós temos alguns partidos que questionaram isso, mas na hora de receber, acabam recebendo também o seu salário. Então, há um custo alto, sim, da democracia. Embora ela represente no total... Do orçamento brasileiro, menos de 1%, né, de tudo isso. Mas você não deixa de ter razão, e eu faço aqui essa meia-culpa, sim. O nosso ouvinte, o Gilson, está dizendo aqui, o deputado sempre cobrou a reforma tributária e votou contra. Na sua visão, deputado, quais alterações são necessárias agora no Senado? Então, ele faz 2 perguntas. Primeiro, o posicionamento do deputado, por que da votação contrária? Gilson, eu sempre estive aqui, inclusive na Cruzeiro FM, que eu quero refutar, sempre me cobrou da reforma, no mandato passado, por diversas vezes, e a gente não sentia que haveria esse clima. Já esta reforma foi votada de uma forma assodada. Nenhum deputado poderá nos explicar exatamente qual será o reflexo dessa reforma na nossa futura economia. Pode ser positiva e pode ser negativa. No meu entendimento, é negativa. Quando nós criamos uma central para enviar recursos para Brasília, e muitos dos recursos que hoje são usados no município e usados no estado vão para Brasília para ser redistribuído de acordo com os critérios que o governo federal pode implantar, por exemplo, na educação, por exemplo, na saúde. Nós acabamos de ver agora a Secretaria Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde, dando prioridades para algumas áreas, por exemplo, para a questão de gênero, que o município, se não atender os requisitos, não vai receber o repasse, não vai receber o recurso de volta. Nós fomos eleitos, a maioria dos deputados usou uma frase muito bonita, menos Brasília e mais Brasil. Você já deve ter ouvido isso. Alguém já deve ter impresso isso na sua propaganda eleitoral. Eu estou sendo eleito para menos Brasília e mais Brasil. Agora estamos fazendo o contrário. Estamos centralizando em Brasília, para que Brasília determine o que é bom para o município. O cidadão vive no município, é aqui. Né? Essa reforma tributária, por exemplo, acaba com a necessidade da Câmara Municipal aprovar o aumento de IPTU. Isso pode ser feito por decreto do próprio prefeito. Eu não quero dizer com isso que o nosso prefeito ou outro prefeito da região acabe fazendo isso de uma forma assodada ou sem nenhum critério, mas isso pode acontecer. Então, nós discutimos o dia todo, até às 18 horas, 53 deputados usaram a tribuna, posicionando sobre a reforma. Às 18 horas encerrou-se a discussão e veio o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e apresentou um novo relatório. E aí já não poderíamos mais discuti-lo, né? Aí só os líderes teriam 1 minuto cada um para falar sobre aquele relatório. Então, no meu entendimento, embora necessária, não seria esta a reforma. Seria mais descentralizada, priorizando o município, diminuindo a carga tributária, o que não vai acontecer. Nós podemos, com o IVA, com o IBS, impostos que vão ser criados com a agregação de outros, termos a maior carga tributária do mundo, né, aumentando ainda mais o que nós já temos. Então, Gilson, por isso, votei contra esta reforma tributária. E o que vem pela frente agora, deputado? Qual vai ser a cobrança da Câmara dos Deputados com o texto sendo trabalhado no Senado? Depois de aprovada, vários segmentos da sociedade se manifestaram contrária a esta reforma. Inclusive, como já disse aqui, os advogados, a OAB Nacional, que está fazendo um trabalho junto com outros segmentos para que essas distorções ainda maiores sejam modificadas no Senado.
Se forem modificadas, esse trecho modificado volta para a Câmara. O governo não quer essas modificações porque ele quer aprovar este ano para que ela valha para o ano que vem. Ano que vem será um ano de testes para essa reforma e em 2 anos ela será efetivamente implantada. Então nós estamos trabalhando junto aos senadores para que essas distorções específicas em questão Zona Franca, né? Hoje você tem a Zona Franca que gera alguns empregos, mas muitas empresas apenas e tão somente abrem lá uma representação para fazerem uso dos benefícios da isenção de impostos da Zona Franca, de Manaus principalmente. É claro que os amazonenses defenderam com unhas e dentes, né, a manutenção como está hoje, mas há ainda distorções que precisam ser corrigidas e é esse o trabalho que o Senado está fazendo. A diferença é que a Câmara representa o povo e o Senado representa o Estado. São Paulo, com mais de 40 milhões, temos 3 senadores, né? Já o Acre, né, que tem 700 mil habitantes no estado todo, tem 3 senadores. Então, o Estado é representado pelo Senado. O Senado vai analisar o que é melhor para o Estado. E ali há uma equivalência de forças, né? Já na Câmara, somos, né, o representante do povo de cada estado, é proporcional ao número de habitantes. E ali nós perdemos, né? Para o povo foi perdida essa batalha, no meu entendimento. Vamos esperar que o Senado entenda que o Estado precisa ser defendido e não aprove essa reforma. O governador Tarcísio teve aquele encontro do PL, ele pediu a palavra, ficou aquele mal-estar ali naquele momento. Como que o senhor viu aquele momento e também o próprio posicionamento do governador Tarcísio? Para muitos especialistas, deputado, acho que o senhor acompanhou isso também, falou que o Tarcísio foi muito bem, ele estava defendendo o estado de São Paulo, mas ao mesmo tempo não queria desagradar a cúpula do PL, principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi feliz, foi um momento de mal-estar, errou ou não errou? Como que o senhor avaliou aquele momento? Eu estava naquela reunião com outros deputados. Ele foi convidado, né, de manhã. Na noite anterior tivemos uma reunião com os governadores do Sudeste. Ele estava presente, eu também estava. Na manhã seguinte, ele estava naquele prédio com o ex-presidente Bolsonaro, com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e alguns outros deputados, e foi convidado. A reunião era anexa a esta sala, e ele foi convidado para ir dar uma palavra. E quando ele se posicionou, ele foi criticado por aquela posição. É claro que há extremos de todos os lados e eu não me alinho a extremos, né? O governador tem a visão dele, que eu respeito, embora eu penso que poderia ser trabalhado um texto ainda um pouco melhor. Como disse, acho que foi assodado. Ele tem a posição dele, ele está convicto do que ele fez. No domingo anterior, nós estávamos no Palácio até quase meia-noite, conversando exatamente sobre isso com os deputados da bancada federal de São Paulo, que o governador nos chamou ao Palácio para expor a posição. Ele acredita que será bom para o Estado. Eu respeito, embora discorde. Deputado, olha, tá bombando aqui o nosso WhatsApp e também o nosso YouTube. Já eu vou por aqui para o nosso YouTube. A Cibele vai dar os destaques também daqueles que estão deixando aqui a sua mensagem. Mas tem mais ouvinte deixando o recado aqui, fazendo questionamentos ao senhor. Vamos liberar aqui mais um áudio. Bom dia, Sorocaba. Bom dia, Rádio Cruzeiro. Aqui quem fala é o Marcos. A minha pergunta vai para o deputado. Deputado, a gente tem uma grande representatividade no Congresso aqui da região metropolitana de Sorocaba. Porém, a gente não vê isso se convertendo em benefício para a nossa região. A única coisa que eu consigo ver, assim, dos deputados da nossa região é vídeo no TikTok, vídeo no Facebook, sabe? Essas tentativas de lacração, mas efetivamente coisas revertidas para nossa região, a gente não vê nada. Por exemplo, ali na Castelinho, nos pontilhões onde no horário de pico tem muito acidente, onde necessita de melhoria nos retornos, a gente não vê isso. A gente não consegue enxergar esse trabalho de vocês. Aí por isso que todo mundo questiona o salário de vocês. Por isso que todo mundo questiona. O povo brasileiro, a gente acaba pagando salários altos para nada. Para retorno nenhum. Efetivamente retorno nenhum. Um bom dia a todos. Nada melhor do que o questionamento, a crítica, mas a oportunidade também do deputado trazer a sua palavra sobre essa questão de produção, sobre Sorocaba e região e o trabalho dos deputados. O senhor tem TikTok, não?
Ô Marcos, eu acho que eu não tenho TikTok não, né? Não sou tão conectado assim, mas Marcos, você me dá uma oportunidade muito importante de falar aos nossos ouvintes. Sabe, Marcos, o trabalho positivo é muito mais fácil, é muito mais difícil de ser mostrado do que o negativo, né? Nós sabemos que os erros sempre se sobressaem aos acertos. Um goleiro que faz diversas defesas milagrosas num jogo, mas ele leva um gol que ele poderia ter defendido. A manchete no outro dia será que o time perdeu por causa daquele gol. E você me dá uma oportunidade muito rica, Marcos, por exemplo, de informar a população e a você, Marcos, que eu, no meu mandato anterior, liberei 70 milhões de dólares que estavam parados no Senado através de empréstimos para o município que originaram, por exemplo, o viaduto da Hermelino Matarazzo, o viaduto da Avenida Ipanema, o viaduto da Itavuvu, o BRT. Todos os anos, Marcos, no meu orçamento, eu destino recursos para o GEPASSE. Se somarmos aqui o que eu e o deputado Carlos César já mandamos para o GEPASSE, chegamos a quase 5 milhões de reais. Eu envio recursos para a Santa Casa, envio recursos para o BOS, Banco de Óleo de Sorocaba, para o Santa Lucinda, para a área do esporte. Vamos inaugurar agora um gramado que eu destinei recursos para isso, né? E outros mais, para a cidade, para o Parque Tecnológico, todos esses recursos. Agora, a notícia positiva, Marcos, ela é muito mais difícil de ser divulgada. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, não, mas eu divulgo o meu trabalho. Agora, a pessoa às vezes não está interessada no que eu falo na tribuna, do recurso que eu estou mandando. Eu estou citando alguns, tá? Tem muitos mais que isso. Por exemplo, o Sim Mulher agora, da nossa querida Cíntia, mandamos recursos agora para ela. A prefeitura, asfalto lá no Maria Eugênia, no Parque São Bento, tem recursos federais do deputado Jefferson Campos. E os demais deputados também enviam. Só que a notícia negativa é muito maior sempre. Embora, eu quero reconhecer aqui que não temos dado motivo a notícias negativas, não. Os deputados da nossa cidade têm feito o seu trabalho, têm feito a sua parte. Todos eles, estou falando aqui de recursos, e todos eles enviam recursos para o município. É claro que o posicionamento de um pode ser diferente do posicionamento do outro. Então, Marcos, obrigado pela oportunidade que você está me dando. São quase 50 milhões de reais, Marcos, que eu mandei através do meu mandato parlamentar para a cidade de Sorocaba e região. Aqui para Votorantim, para Boituva, para Iperó, para Araçoiaba da Serra, para Itapetininga, todos esses municípios recebem muitos recursos. E principalmente a área da saúde. Eu sou reconhecido como o amigo dos hospitais de câncer do nosso estado, seja para Barretos, seja para Jaú, seja para o IBCC de São Paulo, seja para o GRAAC, para a ACD. E olha, Marcos, você pode ter certeza que quando alguém está sendo atendido na área da saúde, tem ali recurso federal, sabe? O Santa Lucinda, o Hospital Regional, é fruto de trabalho parlamentar também. É claro, Marcos, que assim como você, talvez outros não tenham acesso a esta informação, porque, repito, a notícia negativa às vezes é maior. Mas não nos coloquem na mesma situação de outros que não fazem nada. Não estou sendo reeleito por 8 mandatos, Marcos, 30 anos, sem trabalho realizado. Ninguém se reelege, ninguém se mantém num cargo, numa posição, num trabalho que exige muito trabalho, sem que se realize um trabalho efetivo. Então, por 8 mandatos, o povo de Sorocaba, o povo do estado, tem me reenviado para o Congresso Nacional por 30 anos para que eu continue o trabalho. Isso quer dizer que algo bom tem sido feito, né? Não é pelo meu TikTok, porque a minha primeira eleição foi no voto de papel, né? Não tinha nem Orkut ainda, depois veio Orkut, depois veio TikTok, depois veio outras coisas. Eu não sou um deputado tão conectado assim, mas o meu trabalho é conectado com a necessidade de quem precisa. Então, Marcos, muito obrigado por essa oportunidade que você me dá de falar um pouquinho do meu trabalho e pela Cruzeiro FM, que sempre tem falado do nosso trabalho, sempre tem divulgado as ações positivas
do nosso mandato. Muito obrigado. Legal. Cibele, só para a gente fechar a nossa entrevista, dá um alô também para quem está conectado com a gente aqui no nosso YouTube, e eu deixo até como destaque final aqui da nossa entrevista, tem um ouvinte perguntando sobre a participação do deputado na comissão processante em Votorantim. Mandar um bom dia para o pessoal aqui, Cibele. Isso mesmo, dar um bom dia para a Edilane Mazucchi, dando parabéns ao deputado, sempre esclarecedor e inteligente em todas as suas respostas. O Alessandro também, o Cegonha Ferreira também deixando aqui parabéns pelo trabalho sério do deputado na Câmara. O Pedro Pinto de Oliveira também deixando os parabéns ao deputado por suas colocações e esclarecimentos nessa entrevista. O Adilson José Ribeiro também dizendo sempre conduzindo seu mandato com coerência, votando sempre analisando o contexto dos fatos. Deixar um bom dia para a Maria Catarina Andrade. O Alex Doriva também, ótima entrevista com o deputado, ele é um bom deputado. E a pergunta aqui do Eduardo Santos. Bom dia, Jornal da Cruzeiro. Gostaria de perguntar ao deputado se é verdade que Vossa Excelência figura como testemunha no processo político administrativo da prefeita de Votorantim. Se sim, foi pedido pessoal dela? É a pergunta do Eduardo Santos. Obrigado a todos os que nos estão reconhecendo o nosso trabalho. Tá? Eu não me omito de ser criticado, porque quem tem posição recebe crítica. Tá? E eu faço críticas também, como as fiz agora durante a entrevista. Obrigado a vocês que têm reconhecido esse trabalho, como outros também que têm feito essas cobranças, faz com que a gente melhore ainda mais o nosso trabalho. Em relação a figurar como testemunha da prefeita Fabiola, é verdade, eu estou como testemunha, sim, num processo na Câmara Municipal, um processo político, né? Ela me pediu para ser essa testemunha, e eu aceitei, né, falar não do caso em si, do fato em si, porque isso está sendo analisado pelos vereadores, isso está sendo analisado pelo jurídico da Câmara, mas para falar do trabalho dela, eu, como disse, destinei diversos recursos para a cidade de Votorantim, a reforma do SEMAC, né, o mutirão de cataratas que foi feito, que zerou a fila lá em Votorantim, é recurso do deputado federal Marcos, recurso meu, zerou a fila de cataratas em Votorantim, né? A reforma do centro esportivo, asfalto de diversas vilas lá, diversas vilas do município de Votorantim, Marcos, recurso federal do deputado Jefferson Campos, enviado através de emenda. Aí alguém pode falar, mas não fez mais que obrigação. Mas quando você não faz obrigação, você é criticado. Então, pelo menos eu estou fazendo a minha obrigação. E sou, sim, testemunho dela, estarei presente ou virtualmente, como for o procedimento da Câmara Municipal, não para falar do processo em si, mas também não posso adiantar muito aqui, né? Porque senão acabam me o depoimento tornando ao inepto, vivo, né? Então, mas para falar, sim, ela pediu e estarei sendo testemunha dela, sim, nesse processo. Legal. Confirmado, então, a dúvida do ouvinte, confirmada aqui pelo deputado, estará como testemunha da prefeita Fabiola Alves em Votorantim. Deputado, mais uma vez, o nosso muito obrigado no atendimento à Rádio Cruzeiro FM. O senhor não está falando com a gente aqui da bancada, mas o atendimento à população. Sorocaba e toda a nossa região, todo mundo de rádio ligado e ligado também nas nossas redes sociais. Boa sequência nos trabalhos. Um abraço aos nossos companheiros do partido aqui, deputado Carlos César, líder do seu partido na Assembleia Legislativa, Danilo Balas, o próprio Derrite, né? Compomos aqui, a maior representatividade parlamentar do interior está em Sorocaba. E isso tem trazido para a nossa cidade recursos. Marcos, esqueci de dizer, 4 viaturas do SAMU para o Corpo de Bombeiros, né? 3 novas e uma já mais antiga. Um caminhão de 1,5 milhão, Marcos, para o Corpo de Bombeiros, destinamos através de recurso federal. Se você passar ali na Dom Aguirre, aquele caminhão bonito lá do bombeiro, que serve para incêndio, para resgate, salvamento, brilhante Corpo de Bombeiros de Sorocaba, Marcos, destinado por recurso federal do deputado Jefferson Campos. E as 3 viaturas do SAMU, quando estiver salvando uma vida, eu me alegro, né, em que vidas sejam salvas através de recursos federais, mais 2 milhões de reais. O SAMU só tinha 3 viaturas e quase sucateadas, né? Hoje temos 4 viaturas, 0 quilômetros, através de recurso federal. Marcos, que bom que você me deu essa oportunidade de falar do nosso trabalho. E assim como Marcos, um abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado, Cruzeiro do Sul. Obrigado, Alexandre Latuffi, presidente da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul. Obrigado a cada profissional que faz do rádio, sou radialista também, amo o rádio, esse veículo imprescindível para que a informação chegue na vida do Marcos
e na vida de outros sorocabanos que acompanham a vida política da cidade. Que Deus abençoe a todos. Deputado federal Jefferson Campos, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.